Quando você pensa no Japão, o que vem à sua mente? Na minha cabeça vem um povo muito educado, uma inovação tecnológica, megacorporações à la Blade Runner, o PlayStation. Mas o que poucos imaginam é que essa economia japonesa está estagnada desde a década de 90. E isso vem preocupando alguns economistas e investidores, porque essa japanificação, essa estagnação, pode estar para se repetir em outros países, pelo menos se os mesmos erros que o Japão cometeu se repetirem. Isso pode afetar a China, países da Europa e até mesmo Estados Unidos. Então compreender esse contexto da zumbificação da economia é muito importante para que você não seja pego de surpresa. Para não perder nada, é só assistir esse vídeo até o final. A gente vai aprofundar muitos fatores, pessoal, já vai deixando o seu like. E esse vídeo foi uma inspiração aí, graças ao comentário do Ibraga71, que falou o seguinte: fala do plano kamikaze do Japão em manter o juro baixo enquanto a moeda vai se definhando e o povo empobrecendo cada vez mais. Então, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa fazer uma grande contextualização, passar por vários fatores históricos, observar vários indicadores, a gente vai olhar a moeda, vamos olhar a bolsa, muita coisa bacana, mas antes eu tenho um convite para fazer para você que quer dominar os ciclos e saber o que fazer em cada momento do ciclo. As vagas para o meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0 estão abertas com desconto de 50% usando o cupom VEMCRASH. Então, usando o cupom VEMCRASH, tá o QR Code aí na tela e o cupom também, você ganha 50% de desconto válido por poucos dias. Então, não perde essa, é só essa semana, um período curto para você entrar com descontão, para você que quer fazer acontecer, quer aprender a fazer a leitura contextual do ciclo, saber o que fazer em cada momento do ciclo. Lá a gente vai aliar a teoria com a prática voltada para o investidor que quer proteger e multiplicar o capital com esse conhecimento, beleza? Além de todo o conhecimento, eu mostro a minha carteira Skin in the Game, mostro o que eu estou fazendo com fins educacionais com meu dinheiro de verdade. Tem aqui um módulo de opções, onde você vai aprender a garimpar as opções por conta própria para ganhar até mesmo com as quedas do mercado, fazer alocação de carteira. Um treinamento muito completo, tem o grupo do Telegram também para trocar ideia com os outros membros do clube. Para você garantir o seu descontão, é só vir aqui, ó, em comprar agora. Aí vai ter aqui, ó, tem um cupom de desconto e você vai digitar VEMCRASH. Digitou aqui, ó, VEMCRASH, aplicar e voilá, 50% de desconto e o acesso é vitalício, beleza? Então cai pra dentro, o link tá aí na descrição e bora falar então sobre o Japão. Só que pra gente falar sobre o Japão atual, nós precisamos entender o estouro da bolha que fez aí a economia ficar bêbada. Você vai entender que quando eu falo da cachaçinha do bebum aqui no canal, sabe, que os investidores americanos querem que a cachaçinha volte, você vai entender que a economia do Japão, ela nunca parou de dar essa cachaçinha. E agora, as empresas, a galera tá embebedada, os caras ficaram dependentes disso. Então, compreender esse contexto e o porquê que o ciclo é tão importante, por que as crises são importantes, vai te colocar em outro nível. Então, olha só o que aconteceu no Japão antes da gente entrar pro fator atual e os indicadores atuais. O Japão, pessoal, depois da Segunda Guerra, ele deu um boom, principalmente por conta das inovações tecnológicas, produtividade, as inovações. Então o Japão exportava muitos produtos, né, de alta tecnologia e eles começaram a se destacar. Teve um boom na bolsa, teve um boom imobiliário, o mercado imobiliário japonês valia 40% lá do mercado americano, era um negócio absurdo, assim, um boom gigantesco, né? Até que os Estados Unidos fez o Acordo de Plaza. E depois do Acordo de Plaza, as coisas começaram a se complicar para o Japão e essa bolha japonesa, tanto da bolsa, que caiu 60%, quanto a bolha imobiliária estouraram, os imóveis aí derreteram cerca de 80%, né? Perderam cerca de 80% do valor depois desse acordo. Então vamos entender o que foi esse Acordo de Plaza para a gente começar. Então, pessoal, o Acordo de Plaza foi celebrado no grupo do G5, assinado, claro, no Hotel Plaza em Nova York em setembro de 1985, e o objetivo era depreciar o dólar, certo? No início da década de 80, o Ronald Reagan chega ao poder nos Estados Unidos e iniciaram uma política econômica assente, uma política monetária restritiva, o que levou à subida de juros e, consequentemente, a uma acentuada apreciação do dólar. Vale destacar que a gente vem falando aqui no canal sobre os erros que o Fed cometeu na década de 70, né?
Porque nesse período a economia americana estava passando por uma inflação muito grande. Então essa subida de juro para resolver o problema da inflação justamente resultou nessa consequência que a gente vai aprofundar agora, certo? Por isso que é importante dominar a macro e os ciclos. Então, essa política de subida de juros na década de 80, no início da década de 80, para controlar a inflação, apreciou o dólar ganhou força. E essa apreciação do dólar levou a uma forte perda de competitividade da economia americana e um avultado déficit comercial e a perda de milhões de empregos na indústria. Face a essa situação, e no sentido de a contrariar, a Câmara dos Representantes aprovou a legislação que impunha pesadas taxas alfandegárias sobre os produtos provenientes de países com os quais os Estados Unidos tinham maior déficit comercial, entre eles o Brasil, a Coreia do Sul, Taiwan e, sobretudo, o Japão. Então, os Estados Unidos adotaram uma medida protecionista naquela época. Apesar de aprovado na Câmara, a lei não passou no Senado, o que, contudo, não fez reduzir as pressões para uma mudança de política. A alternativa encontrada pelos burocratas foi procurar uma solução multilateral para o desequilíbrio cambial que envolvesse as maiores economias do mundo, o que culminou então no Acordo de Plaza, em 22 de setembro de 85, pelos países do G5. Após esse Acordo de Plaza, o dólar se deprecia, e com essa depreciação, os Estados Unidos ganham então a maior competitividade e o Japão tem mais dificuldade de exportar os seus produtos, culminando, um dos fatores para o estouro dessa bolha. É claro que tem mais fatores ali por trás da formação dessa bolha no Japão, mas o estouro tá muito relacionado com essa questão do Acordo de Plaza, tá, pessoal? Então, contextualizados, agora a gente pode avançar para como o Japão chegou nessa zumbificação atual. Aí na sua tela, você está vendo a bolsa japonesa, o pico, então, aqui da bolha se formando na década de 80 e o estouro dessa bolha ali no início dos anos 90. Esse estouro dessa bolha aqui, pessoal, fez as ações japonesas derreterem. Perceba que demorou anos e anos e anos para que o retorno voltasse para o bolso do acionista. O cara que comprou na euforia por não dominar os ciclos. O cara que comprou na euforia, ele ficou preso lá no topo da década de 90 e só conseguiu recuperar talvez parte do capital agora, em 2023. Então o cara ficou 2, 3 décadas lá amargando prejuízo por ele não ter dominado o ciclo, por não ter dominado os fatores, a leitura de contexto. Então, pessoal, tá aí também da importância de dominar o ciclo, porque às vezes essa ideia do buy and hold não funciona. Às vezes o cara buy and hold vai demorar muito tempo para recuperar o investimento, caso algo dê errado, E principalmente se ele entra nos momentos de euforia. Então, pessoal, a gente está vendo aqui a bolsa japonesa que derreteu após essa bolha, o estouro dessa bolha. Os imóveis também derreteram 80%, E a moeda, pessoal, vocês vão entender durante esse vídeo por que ela está tão depreciada. E muito tem relação com a dívida japonesa, que é gigantesca. A gente já vai chegar nos números da dívida japonesa. E também dessa questão do juro zero, dessa questão da estagnação econômica. E isso, pessoal, é perda de poder de compra para os japoneses. Tem outros fatores também sociais que a gente também vai aprofundar. Tá? Então, a moeda japonesa vem perdendo valor de lá para cá. As taxas de juros no Japão, pessoal, elas estão negativas, certo? O que é uma loucura, mas no Japão as taxas de juros são negativas, porque o governo ele começou a zumbificar a economia. Basicamente, para que essas empresas não quebrassem, o governo vai lá e estimula a economia, mantém os juros baixos para que as pessoas continuem se endividando e também não estimule a poupança. O Japão ele sofre com uma deflação, tá? Eu tenho aqui os dados da inflação, pessoal, eu tenho bastante coisa aqui, ó. O Japão ele sofre com uma deflação, certo? Perceba aqui, ó, que está sempre abaixo de zero. Isso também muito por conta da produtividade japonesa. Então o Japão vem com essa deflação. E aí, os caras, para estimular essa economia, eles deixam o juro ali negativo. Você coloca o dinheiro lá para trabalhar para você na renda fixa, você perde dinheiro. E isso também fomenta a questão do carry trade. Tem uma aula lá no Clube dos Capitalistas onde eu falo sobre carry trade, onde você pega o dinheiro barato de um outro país, por exemplo, o Japão, e traz aqui para o Brasil. E essa questão é o que também faz o nosso câmbio variar. Então, dominar a macro, dominar esse contexto é muito importante. Perceba como as peças são interligadas. Então, esse juro
barato, ele fomenta essa questão do carry trade, que eu comentei com vocês, mas ele fomenta também as pessoas se endividarem, né? As empresas continuarem em zumbi, porque elas conseguem enrolar a dívida muito fácil. Isso é um problema. Mas também é um problema para o Japão, porque a dívida deles está muito alta. E se esse juro subir, aí começa uma guerra feia, tá? Muito bem, vamos primeiro, antes de cair para dentro dos dados, dos números, entender essa questão das empresas zumbis e da zumbificação da economia japonesa. Então, as empresas que continuam a operar, apesar de estarem em estado de falência, como não efetuam pagamentos necessários, estão insolventes devido a perdas acumuladas, ou ter dívidas em excesso e reprogramar repetidamente os pagamentos, ou seja, as empresas que ficam rolando dívida, são conhecidas como empresas zumbis. O termo é muito utilizado nos Estados Unidos e também se tornou popular no Japão. O Bank for International Settlements define as empresas zumbis como aquelas com pelo menos 10 anos de idade e com um índice de cobertura de juros inferior a 1 por pelo menos 3 anos consecutivos. Com base nesse padrão, o Teikoku Databank calculou que a taxa de empresas zumbis no Japão no ano fiscal de 2020 foi de 11,3%. Então, mais de 10% das empresas japonesas são essas empresas zumbis. Essas empresas zumbis, elas sobrevivem com a cachaçinha. Lembra que a gente fala aqui no canal da cachaçinha, que o mercado tá doido para voltar a cachaçinha? O que são a cachaçinha, Gabriel? São os estímulos econômicos. Então, o Japão, eu vejo que o grande erro foi justamente não deixar essa crise acontecer, não deixar essas empresas quebrarem. Então o governo vai lá, imprime dinheiro, injeta liquidez, juro barato, para não deixar essa economia quebrar. E qual que é o problema? A criação de uma economia zumbificada. Os recursos são escassos. Qual que é a importância das crises que a gente comenta aqui no canal? Além das crises serem grandes oportunidades para nós capitalistas que dominamos os ciclos, as crises são os momentos de limpeza dos excessos. É nas crises que as empresas ineficientes quebram. E é importante isso acontecer. Porque uma empresa ineficiente que sobrevive com rolagem de dívida é uma empresa que está consumindo recursos. E por ela ser improdutiva, ela dificulta o crescimento da economia. Então, as crises é o momento onde as empresas improdutivas caem fora e dão espaço para empresas novas que vão utilizar daqueles recursos com maior eficiência. Dessa maneira, essas empresas vão crescer com maior saúde e também a economia, de maneira geral, vai crescer junto. Por isso que as crises são importantes. Muitas pessoas acham aí, Gabriel, você é o profeta do apocalipse. Não, crises são importantes. É como se você tivesse uma doença e você tem que ir lá e matar aquela doença. Então as crises é quando, por exemplo, as demissões acontecem, mas aqueles recursos humanos ali serão realocados para uma empresa melhor, para uma empresa mais eficiente. A energia sendo usada e tudo mais vai deixar de ser desperdiçada e vai ser alocada de maneira mais eficiente. É quando os excessos são expurgados, tá, pessoal? Só que no Japão, essa limpeza não acontece, o governo não deixa. E isso tá gerando uma bola de neve feia por lá. Então, com base nos dados que o Teikoku Databank trouxe, ali por 2020, cerca de 11,3%, ou 165 mil empresas japonesas estavam enquadradas nesse conceito ali das empresas zumbis. Após o início da crise financeira global em 2008, muitas empresas puderam continuar operando devido à introdução de ajudas financeiras do governo em 2009, o que significou que em 2011 o número de empresas zumbis subiu para 273 mil. Embora tenham diminuído gradualmente depois disso, chegando a cerca de 140 mil a partir de 2016. Então introduzimos essa questão das empresas zumbis, as empresas que não deveriam existir para que esses recursos fossem realocados para empresas mais eficientes. E aí também, pessoal, tem as consequências. As consequências disso é um PIB estagnado. Você percebe que aqui, após a década de 90, o PIB japonês ele vem andando de lado, ele não está crescendo. E isso é um problema também lá para a população japonesa, porque eles acabam, né, justamente ficando estagnados. Os caras não enriquecem, né? Então eles estão aqui com várias décadas perdidas, pessoal. Várias décadas perdidas. A renda per capita, o PIB per capita do Japão também está estagnado.
Perceba que os pares, como por exemplo a Coreia do Norte, eles vêm numa ascensão forte, né? Inclusive a Coreia do Sul aqui, pessoal, eu falei Coreia do Norte, eu não sei. A Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul, ela vem numa ascensão forte aqui, ó. E perceba que a Coreia do Sul, ela daqui a alguns anos talvez até passe o PIB per capita do Japão. Né? Então isso aqui é bem interessante, porque o Japão está estagnado e a Coreia do Sul está conseguindo enriquecer consistentemente. Então essa estagnação aqui é muito prejudicial. Bom, como eu falei para vocês, a inflação ela é baixa, né? Acontece uma deflação lá no Japão. Então, por exemplo, esse cafezinho aqui hoje custa R$5, amanhã você sabe que vai custar 4. Você não vai comprar esse café, você vai postergando. Isso também dificulta aí o crescimento da economia, né? Isso muito também por conta da produtividade. A dívida bruta do governo do Japão, ela é gigantesca, justamente pelo fator que eu falei para vocês, desses estímulos. Então os caras não limpam os excessos, eles vão empurrando com a barriga, vão imprimindo mais dinheiro. E por isso que eu falo, pessoal, que imprimir dinheiro não é a solução. E por isso que eu vejo que outros países estão cometendo o mesmo erro que o Japão cometeu, pessoal. Então, o problema do Japão é que ele não deixa o livre mercado acontecer, ele não deixa o ciclo acontecer. O governo fica interferindo. Não vai morrer não, injeta adrenalina, dá a cachaçinha pro bebum, em vez de mandar o bebum lá se internar, se limpar para que ele produza, não, deixa o bebum andar igual um zumbi lá, fica bêbado, tá incomodando, dá uma cachaçinha, tá incomodando, dá uma cachaçinha. O melhor seria você mandar esse cara pro internar ele, deixar 1 ano ele internado lá, mas que ele saia bom, produtivo, novo, revigorado. Não, o Japão não deixa esse bebum melhorar. Por isso que a economia japonesa está estagnada, está zumbificada. E aí, então, a dívida japonesa sobre a relação do PIB com relação ao PIB já passa de 250%, cerca de 263% a dívida do Japão em relação ao PIB. Muito se fala sobre o endividamento dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos têm uma dívida PIB de 129%. Embora seja alta, a do Japão é ainda pior. E o Japão tem muitos problemas, tem muito mais problemas do que os Estados Unidos. Por exemplo, a questão populacional, que já vamos chegar lá, e a questão do preconceito com imigrantes também, né? O imigrante lá não é muito bem visto. Então nos Estados Unidos também acontece, mas tem muitos imigrantes lá que dão força de trabalho para os Estados Unidos continuarem crescendo. No Japão isso não acontece, não é tão atrativo. Então o Japão tem muito mais problemas do que os Estados Unidos quando a gente olha por esse aspecto. Então, com essa dívida gigantesca do Japão, também o Japão não pode subir a taxa de juros. Se essa caceta vai para 1, 2, 3%, a economia do Japão capota. E isso justamente afasta, né, a força, digamos assim, a força da moeda japonesa. E por isso que o iene japonês ele vem perdendo força com comparação ao dólar, por exemplo. Então, quando as pessoas falam, o dólar vai morrer, calma, não é bem assim. Porque, embora o dólar não seja a melhor moeda do mundo, as outras moedas são piores. Tá? Então, essa que é a grande jogada. Então, já falamos da dívida, já linkamos com a relação dos juros e agora a gente finaliza para a parte mais complicada do Japão. Que é justamente o problema populacional. A população japonesa, pessoal, ela tá ficando velha. E o problema da população ficando velha e a base de jovens não aumentando é que a produtividade, né, a força de trabalho cai. E esses jovens, né, não vão conseguir talvez sustentar aqui os mais velhinhos. Os mais velhinhos produzem menos inovação, né? Então, o problema do Japão é esse, essa pirâmide está invertida. Olha, por exemplo, a pirâmide aqui do Brasil. O Brasil tem essa vantagem, certo? Teríamos que arrumar a casa para o Brasil crescer, mas o Brasil tem tudo para crescer. O Brasil tem tudo para crescer, só falta mudar, só falta trazer o japonês pro Brasil. Não, brincadeira, galera, brincadeira. Eu também sou brasileiro. Mas, pô, a nossa questão cultural, política, mas não é o caso. Então, o Brasil, ele tem aqui um bônus populacional. A nossa base aqui é maior de jovem, que tem energia para trabalhar, certo? No Japão é diferente. No Japão, isso está se invertendo. Embora, se você comparar o Brasil na década de 50 e 60, essa pirâmide vem se invertendo. Então, daqui a algumas décadas, vai ter mais brasileiros velhinhos do que jovens para sustentar esses brasileiros. Por isso que eu vejo que a Previdência Social brasileira vai quebrar. Por isso que é importante você investir e cuidar da sua vida, hein?
e não depender lá do INSS. Mas tudo bem, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas por enquanto o Brasil tá numa boa com relação a isso. A nossa pirâmide tá certinha. No Japão não. No Japão a pirâmide tá invertida. Tem mais pessoas de idade, velhinhos, que estão ficando aqui improdutivos do que jovens, para fazer essa economia crescer, essa economia ficar pujante. E os japoneses também não querem ter filhos, né? Aí tem aquela questão dos hikikomori, várias questões culturais por lá, em uma economia estagnada, o que fomenta, né, com que as pessoas tenham menos incentivos para terem filhos. Então, várias questões fazem a economia do Japão estar estagnando, certo? Mas a principal que eu vejo é essa interferência nos ciclos. Os caras não deixam o ciclo acontecer. Eles ficam interferindo, muita intervenção, endividamento aumentando, isso coloca preocupação com relação à moeda. Então, imagina se o juro lá no Japão sobe para fortalecer a moeda, como é que o governo vai pagar essa dívida? Então tem muitas complicações ali no Japão que também podem ter consequências em outros países, né? Por exemplo, os caras venderem dívida americana poderia causar um rebuliço. Então, entender o Japão é muito importante para que você invista melhor. Esse foi um resumão, para o vídeo não ficar muito longo, vou finalizando por aqui. Se você quer que eu fale mais sobre a economia japonesa e as consequências, por exemplo, para os Estados Unidos e outros países, deixa aqui seu comentário, deixa seu like aqui também, compartilha para geral e fica o convite para você que quer entrar no Clube dos Capitalistas, corre, são poucos dias, só essa semana, para você entrar no clube com desconto de 50% para você dominar o ciclo, fazer a leitura dos indicadores, a leitura contextual e saber o que fazer em cada momento do ciclo e, claro, também ter acesso à minha carteira, onde eu mostro o que eu faço na prática. Aqui eu não fico só falando, eu faço e mata a cobra e mostro o pau, skin the game, mostro tudo pra vocês. Beleza, pessoal? Clicando em comprar agora, coloca o cupom VEMCRASH é o cupom e tu ganha 50% de desconto. Por hoje finalizo por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra geral, a gente se vê na próxima, seu capitalista. Tchau, tchau.